Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Salmo de número 42. O verso 6 e o verso 11 repetem as mesmas palavras. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É como se o salmista estivesse farto, cansado de ver-se triste e abatido. Então, ele chama para si a responsabilidade de mudar esse quadro. Passa a exortar o seu próprio coração. Então, após ele reconhecer essa tristeza, esse estado de prostração, ele passa a falar a sua própria alma. Ele diz: ponha a sua esperança em Deus. Queridos, há momentos em que nós precisamos fazer isso também. Ir ao banheiro, jogar uma água fria no rosto, mirar o espelho, olho no olho, e então dizer: Joel, põe a sua esperança em Deus. Pare de focar apenas naquilo que os seus olhos podem ver, apenas naquilo que é o motivo da sua tristeza. Esse tipo de atitude está inviabilizando o curso da sua existência. Às vezes eu tenho que falar para mim mesmo assim: lembre-se, Joel, você não está só. Você tem alguém que é por você. Você tem alguém em quem pode depositar a sua esperança. Você tem um Salvador. Você tem um Deus, aleluia. Se é o teu caso, se você tem tido a tristeza por companheira, você tem andado assim envergado, se arrastando, o seu horizonte anda muito escuro ultimamente, faça como salmista nessa manhã, aliás, nessa semana, nesse mês. A tristeza, é verdade, de quando em quando ela nos visita. E não apenas isso, há momentos que ela vem como um rolo compressor. Mas ela não precisa. Melhor, ela não deve ficar estacionada sobre a nossa alma. Ministre ao seu próprio coração nessa manhã, aí onde você está. Diga, como salmista, repita essa palavra de ordem que ele dá, essa palavra de comando, mas coloque o seu nome antes. Experimente dizer assim: Maria, põe a sua esperança em Deus. José, põe a sua esperança em Deus. Marico, põe a sua esperança em Deus. Rideu, põe a sua esperança em Deus. Gente, mas isso não é automático. Não é dizendo uma vez que você vai conseguir debelar esse estado de alma, porque o seu coração irá protestar. E vem aquelas vozes dizendo assim: eu não vou dar conta. Mas então você diz: põe a sua esperança em Deus. Vão vir vozes tentando dizer assim: mas não dá mais. Você vai insistir: põe a sua esperança em Deus. Ou então fala assim: não tem saída, põe a sua esperança em Deus. Insista, não desista. Leve a sua alma
depositar toda a esperança em Deus. Eleja o nosso Deus e Pai como seu objeto de esperança, como o seu refúgio, como a sua torre forte, como a rocha em quem você vai colocar o alicerce, o fundamento de sua vida, de sua esperança. Agora que você já ministrou sobre a sua própria vida, decida até que a sua alma ela se sujeite à sua vontade, à sua decisão. Se você quiser, eu quero orar com você, por você, nesta hora. Deus Santo e Bendito, Tu és o nosso Deus e Pai, nos dias ensolarados e nos dias tempestuosos. Tu és o nosso Deus, nos dias alegres, prósperos, de saúde, mas continua sendo o nosso Deus nos dias em que tudo parece perder o sentido. Quando o nosso espírito ele se desespera, quando ele não encontra uma parede para se encostar. Senhor, nós não queremos continuar num estado de prostração. Queremos, ó Deus, depositar a nossa esperança naquele que cuida de nós, naquele que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Eu suplico agora a favor do seu filho, da sua filha, de como o salmista tem andado com a alma triste e abatida, mas entende que necessita mudar esse estado e aprender a colocar a sua esperança em Ti. Pai, eu peço ao Senhor, então, que os visite e ajude-se a desencadear um processo em que, tendo a esperança sido depositado em Ti, ó Deus, um novo ânimo possa surgir, uma nova energia, a alma seja revitalizada, ó Deus, de modo que possa seguir o curso da vida com coragem, até o dia em que o Senhor, ó Deus, estará visitando com uma transformação, com algo novo, com algo belo. Nesse período, ó Deus, que a esperança em Ti possa sustentar as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E Ele, nesta oração que Ele faz, de um estado de tristeza para um estado de esperança, Ele tem um alvo em mente. Ele diz: pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nessa manhã, vamos louvar, ainda que o estado ainda seja um estado de tristeza, mas pela fé. Você pode louvar a Deus. Juntos, podemos louvar a Deus nessa manhã. Oiê, hoje eu vou estar dirigindo esse momento de louvor, né? Tô morrendo de saudade de cada um, espero que todos estejam bem. E a música que escolhi hoje foi Deus Está Aqui. E durante todo esse caos, né, da quarentena, do coronavírus e tudo mais, a minha vida ficou um pouco bagunçada, né? Fazer home office, não sair mais, ou quase não sair, né? E tem sido um desafio, né? Acho que entender, buscar, encontrar Deus no meio de tudo isso, né? As dúvidas surgem, os questionamentos surgem, mas no fundo,
Ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo aquele que tá no controle de cada detalhe, né? E ele me trouxe a música Deus Está Aqui, que realmente fala que Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em nós, Deus está em todos os lugares, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo, Deus ainda continua presente, né? E que possamos realmente louvar Ele e realmente compreender, né? Tudo aquilo que Ele tem feito, sentir realmente a direção, o cuidado que Ele tem, né? Nas nossas vidas. Vou estar fazendo uma oração. Pai amado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu cuidado. Dirige, Senhor, este momento de louvor, que possamos te buscar e realmente entender aquilo que o Senhor quer. Cuida, Senhor, de cada momento, cuida, Senhor, da palavra, do pastor Edmo, que ele possa estar realmente conduzindo a tua igreja, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome.
Boa noite, irmãos, mais uma vez. Nessa noite nós vamos dar continuidade à conferência sobre o Espírito Santo e nós especificamente nessa noite iremos falar sobre o dom de profecia, edificando a igreja através do dom de profecia. Eu gostaria que nós orássemos agora. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos porque o Senhor quer ministrar esta palavra ao teu povo também. O Senhor tocou-nos ontem da necessidade de nós pedirmos ao Pai que nos envie o seu Espírito de uma maneira mais plena. E que é nosso dever ao Pai não permitir que o Espírito Santo vá se apagando nos nossos corações, que o Espírito Santo vá sendo entristecido dentro da nossa alma. Pedimos ao Senhor que fale, que ministre forte ao nosso coração. E que saímos dessa noite renovados através da tua palavra. Que seja somente ela a ser exposta. E nada mais, nada menos que isso. Eu gostaria de começar essa pregação falando de 2 exemplos de profecia que eu tive experiência. A primeira profecia que eu recebi na minha vida, que eu queria ilustrar para vocês, foi quando eu estava numa igreja, na nossa igreja, e de repente apareceu esse profeta e ele estava pregando e a igreja cheia, eu me lembro que era um culto de sábado, e de repente aquele profeta, toda vez que ele ia dar uma profecia, ele pegava, rodopiava assim, girava no ar e apontava o dedo. E falava assim, Deus tem uma palavra para você. E fazia toda uma pirotecnia, um show, um espetáculo. E eu olhava tudo aquilo estranho, eu pensava, esse negócio está muito esquisito. E uma hora aquele cara vai lá e aponta para mim. E eu lembro que toda vez que ele apontava para alguém, alguém ia lá e ele vinha e eu impunha as mãos sobre a pessoa e começava a dizer várias coisas. E eu lembro que quando ele apontou para mim, eu fiz assim com o dedo. Eu falei, não, aqui comigo não. E eu não me lembro exatamente o que aquele cara falou. Eu só me lembro que nada daquilo que aquele cara dizia veio a se cumprir na minha vida. Esse é o primeiro exemplo de profecia, de uma má profecia. Agora eu queria falar de um outro exemplo. Uma segunda vez eu estava na casa de um irmão da igreja lá de Campo Grande e de repente aparece um irmão que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, nunca tinha visto, ele também não me conhecia. E eu cheguei naquela reunião que estava acontecendo lá, era um sábado também, eu cheguei atrasado, acho que a reunião começava às 7h30, eram 8 horas, cheguei, fiquei no meu cantinho, observando, meio que incrédulo, meio que duvidando, e de repente aquele homem falava calmamente, não fazia muitos rodopios no ar, não fazia muito espetáculo, não era um artista de palco. Ele olha para mim e fala assim, eu queria dizer uma coisa para você, Deus está me dizendo que você não nasceu para ser rico. Eu vejo você lendo muito a palavra de Deus e você escrevendo e você falando, compartilhando essa palavra para muitas pessoas. Aquele cara nunca tinha visto a minha face na vida dele. Aquele homem nunca tinha se deparado comigo. E naquele momento eu senti o Espírito Santo testificando no meu coração. E hoje eu sou a prova dessa profecia. Eu sou a prova de que Deus levanta pessoas dos mais distantes locais para propagar a sua palavra. E eu quero falar hoje então sobre o que é esse dom de profecia. Por que é necessário que nós venhamos a falar dele? Será que o dom da profecia é apenas algo para os tempos bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e hoje não se mostra mais necessário? Será que nós, como denominação, como igreja local, precisamos exercitar melhor
de uma maneira mais séria e comprometida o dom da profecia. E o homem na Bíblia que mais discute esse assunto é o apóstolo Paulo, e nós vamos nos debruçar mais especificamente na carta de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 até o 14. 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, nós não vamos lê-los inteiros novamente, mas nós vamos discutir um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu queria que nós entendêssemos primeiramente o contexto em que essa carta é inserida. Essa carta se insere dentro de um contexto em que Paulo está falando a respeito do culto da igreja de Corinto. E todas essas narrativas acerca de profecia, todas essas doutrinas, acerca de profecia, devem ser visualizadas, devem ser vislumbradas dentro de um contexto de culto. E nós vamos ler então, a partir do capítulo 12, versículos 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Uma coisa que nós podemos perceber muito claramente na igreja de Corinto é que era uma igreja fraccionada, uma igreja dividida, uma igreja rachada. E o motivo pelo qual essa divisão ocorria é que havia muito orgulho. Havia pessoas que falavam em outras línguas, que tinham determinados dons e se orgulhavam disso. E Paulo enfatiza aqui nesse versículos 4 a 6 que existe diversidade de dom. E isso é motivo suficiente para nós não nos orgulharmos. Os dons são diversos, mas os membros do corpo não são iguais. Assim como num mosaico que é formado da composição de várias cores, assim é o corpo de Cristo, formado pela multidão, pela multiplicidade de dons diversos. Mas isso não necessariamente implica em desunião. Há diversidade, e mesmo nessa diversidade de dons, há unidade do corpo de Cristo. Muito pelo contrário, é no exercício desses múltiplos dons, é quando há espaço para o exercício desses múltiplos dons, que nós encontramos unidade dentro do corpo de Cristo. É quando cada um dos irmãos faz a sua parte, cumpre aquilo que Deus lhe prometeu, o Senhor assim o capacita. E qual é o objetivo específico dos dons espirituais? Dentre eles, o dom da profecia. Versículo 7 diz o seguinte, do mesmo capítulo 12: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outras versões diz que a manifestação dos dons, a forma como ele se revela, como o Espírito revela que ele é capacitando os crentes com seus dons, trabalhando através deles e manifestando, visando o bem comum. O dom do Espírito no contexto da igreja, especialmente quando ela se reúne em um culto, não é para enfeitar a igreja, não é para enfeitar o culto, não é para tomar tempo, é visando a edificação, a bênção de toda a igreja. E o dom da profecia, meus irmãos, deve ser exercido no contexto de edificação, de abençoar a todos os presentes. E os versículos 10 e 11 do mesmo capítulo de 12 de Coríntios, há outro, operações de milagres, há outro, profecia.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Veja que o Espírito Santo concede dons à igreja, visando o bem de todos, mas ele o dá de maneira individualizada para abençoar a comunidade. O Senhor, na sua múltipla sabedoria, manifesta a sua multiforme sabedoria, concedendo dons à igreja diversos, de maneira individual, para abençoar toda a comunidade. Não nos esqueçamos que Paulo está falando num contexto de culto, onde a congregação se reúne e onde vem junto para adorar ao Pai, e em que os dons devem ser então manifestos. Uma ressalva cabe ser lembrada aqui, que o Espírito concede a cada um conforme lhe apraz. Em outras versões diz que o Espírito concede a cada um conforme ele deseja, como ele quer. O Senhor é soberano para decidir qual dom vai conceder a cada um de nós, dentro de uma comunidade e mais especificamente dentro do culto de adoração. Por que é que então você, pastor Edmo, vem falar nessa noite sobre o dom da profecia, edificando a igreja através do dom da profecia, se é que o Espírito já está dentro de mim, conforme você já falou ontem, e eu já pedi para que ele se manifestasse de uma maneira mais forte, pastor? Por que é que eu tenho que pedir a Deus um dom que ele dá se ele quiser? E aqui então vamos ler dos versículos 29 a 31. Está escrito assim: são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui o apóstolo Paulo já deixa bem claro que nem todo mundo recebeu o dom do apostolado. Nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo é mestre. Nem tudo vai ser agente das ações milagrosas de Deus. Nem todos têm dons de curar. Nem todos falarão em outras línguas. Entretanto, Paulo deixa bem claro, procurai com zelo, com fervor no original grego, os melhores dons. Ao mesmo tempo que ele realça a soberania de Deus para conceder o que ele lhe apraz, o Espírito Santo deve ser buscado, os seus dons devem ser buscados com zelo, com fervor. O Senhor gosta de cristãos fervorosos. O Senhor gosta de cristãos que ardam por Ele. O Espírito Santo deseja ser buscado por nós. No capítulo 14, versículo 1, Paulo prossegue: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 39 do capítulo 14. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. O dom de profecia deve ser buscado com zelo, com fervor. Mas por que então que nós estamos falando tanto de dom de profecia
e muitas vezes nós não temos praticado em nossas igrejas. Afinal, Pastor Edmo, o que é especificamente o dom da profecia? Está aqui no versículo, aqui no capítulo 14, versículo 3, Paulo diz: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Paulo está deixando bem claro aqui, meus irmãos, que o dom da profecia, ele não define exatamente o que é, mas é um dom que vai, através da fala, edificar, exortar, isto é, encorajar e trazer consolo. Uma ação do próprio Espírito Santo de consolar, de edificar, de exortar, é manifesta na vida do cristão pelo seu dom da profecia, em atos espontâneos de fala. Isso foi definido por alguns estudiosos, como Gordon Fee, Craig Keener. E o que acontecia especificamente na igreja de Corinto para que Paulo tivesse que abordar quase 3 capítulos acerca dessa temática dos dons? É que as pessoas estavam supervalorizando algum dom em detrimento de outro. O primeiro dom que era supervalorizado era o dom de línguas. Havia irmãos que se achavam mais espirituais que outros, simplesmente porque falavam em línguas. E na hora do culto, eles começavam a pregar em línguas. Começavam a falar em cima do púlpito, na hora da pregação, pregando em línguas. Não pregavam na língua conhecida das pessoas. E então Paulo fala aqui, no versículo 4, do mesmo capítulo 14, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. A pessoa que fala em línguas não é o objetivo dessa pregação de hoje. Paulo está dizendo que ela vai abençoar a si própria. Ela não, Deus vai abençoá-la através daquele dom. Mas o que profetiza, abençoa, edifica a igreja. Paulo está comparando a igreja a um prédio que é levantado. E a igreja então é constituída, é edificada, à medida que irmãos de maneira espontânea expressam palavras de Deus que encorajam, que consolam, que edificam. Versículos 24 e 25 do capítulo 14. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, uma pessoa que não sabe nada a respeito da fé cristã, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aqui cabe lembrar mais uma vez que Paulo está se referindo a um ambiente de culto, onde pessoas falavam em línguas à torto e à direito, mas não havia quem interpretasse. E Paulo está asseverando a cada um de nós, aos irmãos de Corinto, que o dom da profecia, se entrar alguma pessoa que não conhece a Cristo, algum não cristão, essa pessoa vai receber o convencimento da própria parte de Deus. Ele se sentirá então em convicção de pecado e vão ser manifestos os segredos do coração daquela pessoa.
E aquela pessoa, então, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que o dom de profecia, apesar de ser para a edificação da igreja, quando comunicada numa linguagem que as pessoas compreendem, pode ser um sinal até para trazer conversão àquela vida. Pode ser um canal de Deus para veicular a palavra do Senhor e trazer à alma os segredos do coração daquela pessoa. Certa vez eu me lembro, irmãos, estava numa vigília na igreja lá de Campo Grande e uma irmã veio para minha mãe. Acho que, se não me engano, era no 86, 87, 88, não me recordo muito bem. Mas essa irmã, ela disse para minha mãe, ela falou assim, olha, Deus está me dizendo que vai levar os teus filhos. Que vai levar os teus filhos para a obra, que você tem pouco tempo para ficar com eles. Cuida bem deles. Irmãos, hoje eu sou a prova contundente de que profecia é a ação de Deus. É a palavra de Deus que edifica, que fortalece e que revela mistérios. Coisas que normalmente nós não saberíamos, mas que Deus os revela aos seus filhos, não somente eu, mas as minhas irmãs estão na obra de Deus, estão servindo como pastoras. Deus revelando a uma irmã os segredos do coração. Vamos continuar lendo aqui do versículo 26 a 32. Que fazer, pois, irmãos? Quando você unis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14, de 26 a 32. Como deve ser exercitado esse dom na igreja? Uma palavra profética pode ser proferida e depois ela tem de ser julgada, segundo o texto. E de maneira sucessiva, não é todos falando ao mesmo tempo. Paulo fala que tudo deve ser feito com decência e com ordem, para que toda a igreja ouça a palavra profética e seja edificada. E uma palavra deve ser avaliada. Não é porque alguém disse que Deus falou tal e tal coisa que eu aceitarei cegamente aquela profecia. Aquela profecia deve ser avaliada, julgada, que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, que o profeta não vai ficar inconsciente, como que em transe hipnótico, perder a consciência de si mesmo. A profecia não é um ato místico que tira de nós o sentido, a capacidade de raciocinar. Nós temos que analisar, nós temos que perscrutar, temos que fazer como Maria, guardar as coisas no coração, ao ouvir as profecias acerca de Jesus. A palavra do Senhor diz que Maria guardava essas coisas no coração. Irmãos, profecia é alguma coisa para a gente avaliar, é algo para a gente receber.
Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 a 21, está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 19 a 21, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Às vezes, irmãos, nós podemos ter recebido profecias e por termos visto tantas profetadas e coisas erradas, nós acabamos apagando o Espírito Santo nas nossas vidas. E nós ficamos duvidosos, céticos, não querendo mais acreditar. E ao fazer isso, nós corremos o risco de, como Paulo falou para os irmãos de Tessalônica, de apagar o Espírito. O Espírito aqui é comparado a um fogo que arde. Quando eu desprezo profecias, quando eu refuto e eu não quero saber de ouvir ou de exercitar o dom da profecia, eu apago o Espírito. Mas que fique bem claro, irmãos, que esse versículo tem continuidade. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A profecia deve ser analisada. Dentro de um contexto de culto, por exemplo, na igreja de Suzano, a profecia deve ser analisada pelos pastores, pelo pastor Joel, pelo pastor Mateus, pela liderança da igreja, avaliada se há fundamentação bíblica que sustenta aquela palavra. E se não houver nem sim nem não, então que se guarde a profecia e que se analise a profecia, que não se jogue fora, que seja retido o que é bom. Não, senão, irmãos, correremos o risco de simplesmente jogar, como se diz no provérbio, de jogar o bebê junto com a banheira, com a água da banheira. A profecia deve ser exercitada, incentivada e julgada. O Espírito Santo, meus irmãos, deve ser buscado com fervor. Paulo exorta os irmãos de Corinto. O Espírito deve ser buscado com zelo, e principalmente o dom da profecia. Os cristãos mais ortodoxos, talvez um pouco que enfatizam bastante a palavra, o que é correto, tenham medo de haver exageros. E eu compartilho com esses irmãos dos meus receios. Já vi muita profetada, mas já vi muita coisa que Deus tenha falado e que foi confirmado. E por outro lado, os pentecostais e carismáticos que acabam aceitando todo tipo de profecia e não a julgam. O Senhor quer que nós julguemos os dons que Ele nos tem dado. Não vamos apagar o dom do Espírito na nossa vida. Tampouco vamos desprezar as profecias. O Senhor nos chama a exercitarmos o dom da profecia. E antes de eu encerrar, eu queria compartilhar uma palavra, um testemunho na minha vida. Eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos de idade, eu estava em Campo Grande. Eu fui na casa de um irmão que era membro da igreja, hoje ele é pastor. O pastor Joel conhece muito bem ele, muito amigo dele. E naquela casa, aquele homem perguntou se alguém queria receber o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Eu lembro que eu fui ali, aquele irmão impôs as mãos sobre mim e o Espírito Santo falou, ele começou a falar em outras línguas e ao mesmo tempo ele ia interpretando. Logo depois, quer dizer, ele ia interpretando e ele falou assim, o Senhor está me dizendo que ele já te deu o Espírito Santo e que ele está te dando agora o dom de línguas. Você já recebeu. Volte para a sua casa. Eu me lembro que isso era uma terça-feira e no domingo, então, eu voltei para minha casa logo depois daquele dia e no domingo eu fazia parte do grupo de louvor da igreja de Campo Grande.
estávamos no tempo do ensaio, de ministração, de oração, e uma daquelas irmãs do grupo de louvor, que era líder do grupo de louvor, ela veio, intercedeu por mim, e ela falou assim: por que você não ora em línguas? E eu lembro que ela começou a falar em línguas, ela interpretava logo depois, e eu lembro que naquele dia eu tive uma experiência em que Deus se manifestou em mim através do dom de línguas. Eu sei que a pregação não é sobre dom de línguas, mas eu quero dizer que, conforme Paulo fala no capítulo 14, que o dom de línguas, quando há interpretação, pode se tornar uma profecia. E talvez seja o caso de alguns dos irmãos que sabem falar em línguas, mas não sabem interpretar. E talvez Deus queira dar isso para você. Várias vezes na minha vida o Senhor me deu a oportunidade de poder entregar uma palavra em línguas e logo depois interpretá-la. E o Senhor edificou de tal forma a vida da pessoa. Eu não sabia da história da vida da pessoa, mistérios do coração eram revelados e o Senhor produzia edificação. Se você pudesse medir hoje a tua temperatura espiritual, se hoje pudéssemos passar um termômetro em você, um oxímetro espiritual, para avaliar se você está quente ou frio, qual está a tua temperatura espiritual em relação aos dons do Espírito Santo? Será que você está ardendo por Jesus? Ou será que você tem apagado o dom do Espírito Santo? Ou será que nessa ardência toda você tem sido incapaz de ser avaliado, de ser julgado? Que Deus nos dê o equilíbrio entre não apagar o Espírito e tampouco nos deixarmos influenciar por qualquer tipo de profecia que se diga de Deus ou não. Vamos orar. Querido Pai Celeste, eu quero te agradecer pela tua palavra, que ela é viva e poderosa. A minha oração é que o Senhor possa incendiar os corações dos irmãos de Suzano, enchendo-os com o teu poder, com a tua presença. E que os dons do Espírito Santo na atmosfera do culto possam ser praticados com decência e com ordem. Senhor, que busquemos não apenas os dons mais extraordinários, como o dom de línguas, mas que procuremos, antes de tudo, proferir palavras que abençoem os irmãos, em atos proféticos, em palavras proféticas. Senhor, e sempre julgando esta palavra, sempre analisando se a fundamentação bíblica, e se, antes de tudo, Pai, a palavra profética proferida é uma palavra que confirma o que o Senhor já falou no nosso coração. Deus, que não corramos atrás de profecias como se elas fossem a nossa tábua de salvação. E, por outro lado, também não nos deixa, Senhor, fugir, apagar o Espírito, desprezando profecias. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Vem encher esta igreja dos dons do Espírito Santo. E que haja, Pai, unidade no meio do corpo de Cristo. Porque no meio da diversidade dos dons do corpo de Cristo, a igreja é edificada e o corpo é abençoado. Que o Senhor manifeste a tua presença e a tua glória, a tua unção. Senhor, venha com poder sobre a igreja de Suzano. Espírito Santo, tu és o Consolador. Tu és aquele que vem a ensinar a respeito de todas as coisas. E conforme fala lá em João capítulo 14, que nos anunciará a respeito do que há de acontecer. Espírito Santo, revela-te agora. Dá dom de profecia, de revelação. Que esteja ancorado fortemente na palavra de Deus. Senhor Deus, que o Senhor abençoe o teu povo. A minha oração é que vocês possam exercer esses dons. E sempre passando pelo pastor Joel, pelo pastor Mateus, pela equipe da liderança da igreja, esses dons sejam exercitados e a igreja possa ser ricamente abençoada. Que Deus possa enriquecer os nossos corações com seus dons, com suas manifestações. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Forte abraço.